Nós vivemos em uma era em que a gente dá um hipervalor para autoestima. Nós precisamos gostar de nós mesmos, você não pode deixar as pessoas te tratarem assim, que absurdo, quem essa pessoa acha que ela é? E você certamente ouviu variantes desse tipo em todo lugar. E veja bem, não estou dizendo que isso é uma coisa totalmente ruim. Eu acho que é muito importante a gente ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis consigo mesmas, amarem a si mesmas e crescer com isso. Mas muitas vezes a gente esquece o lado sombrio desse negócio. A gente esquece que esse tipo de pensamento nos leva a dar uma importância excessiva a nós mesmos e cultivar o maior inimigo que nós temos nas nossas vidas, que é o nosso ego. Eu não estou falando do ego aqui no sentido freudiano do negócio. Ego no sentido de arrogância mesmo. Na crença de que você é superior e que você está cercado de gente incompetente. Como assim as pessoas acham que elas podem tratar você ser especial dessa maneira? Você não pode aceitar, você não devia se subjugar dessa forma. Então, o ego, ele é realmente uma coisa muito presente na nossa sociedade, especialmente no mundo ocidental. E o ego ele é problemático não simplesmente porque é feio ser arrogante. O problema do ego ele vai muito mais fundo do que isso. O problema do ego é que ele te faz ter uma visão distorcida das coisas. Ele faz você acreditar que você é muito mais importante do que você é. E ficar ofendido com o que as pessoas acham, que discorda de você e, enfim. Em geral, o ego vai ter efeitos muito deletérios para a sua vida. Se você não colocar o ego no lugar, você vai ter o risco de ter um caminho de vida muito diferente do que você gostaria. Foi por isso que eu li o livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Um livro fantástico que traz um pouco do ego, da perspectiva do estoicismo e o que nós podemos aprender não só para controlar o ego, mas para conseguir construir as vidas que nós verdadeiramente desejamos. A primeira grande lição que eu tirei desse livro é: seja um estudante sempre. Se você acha que você é o máximo, que você é o cara, que você é um bichão, você para de aprender. E quando você para de aprender, esse é o momento em que as pessoas começam a te ultrapassar. Se você acha que não tem nada para aprender com mais ninguém, você para de crescer imediatamente. E com o tempo, vai fazer com que você seja um dinossauro. Então, tome muito cuidado com isso. Você pode ser realmente o melhor. Não é porque você é o melhor que você pode se dar ao luxo de parar de aprender. Se você quer continuar mantendo o seu ego no lugar, tenha uma postura de estudante. Aprenda com pessoas que têm menos experiência que você, que sabem menos do que você, que viveram menos do que você. Não é porque você viveu mais, que você teve mais sucesso, que você não pode tirar aprendizado com que pessoas que viveram menos podem trazer para você. Você não merece nada. E eu acho que essa é uma lição maravilhosa para a gente ter no mundo que a gente vive hoje. Porque muitas pessoas, especialmente as que tiveram o privilégio de ter uma boa formação, uma boa faculdade e tudo mais, acreditam que elas são boas demais para fazer certos tipos de tarefas. Que é injusto que outras pessoas tenham mais sucesso do que elas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, se você quiser saber mais sobre sucesso, já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. E o ponto que eu quero trazer que conecta com esse aqui é o seguinte: sucesso não é acidental. Se você teve sucesso, teve muitas coisas que você fez que te levaram até lá. E se você acha que as tarefas que você tem são muito pequenas para você, talvez você esteja desperdiçando grandes oportunidades. Um livro menciona a história de que na Roma Antiga existia um cargo que alguns nobres contratavam pessoas para fazer, que era o anteâmbulo. Era uma pessoa que caminhava à frente dela para abrir caminho. E isso facilitava a passagem desse nobre, da pessoa que contratou. E quando você pensa, por exemplo, no caso de um estagiário, então vamos supor que você tem um escritório, enfim, de qualquer tipo, e você contrata um estagiário de uma boa faculdade para participar. Muitos estagiários, especialmente os que vêm de boas universidades, acham que eles são bons demais para fazer tarefas de office boy, tarefas de suporte de escritório, tirar xerox e tudo mais, tudo mais. O que essas pessoas não conseguem entender é que elas não estão lá para ser prestigiadas. Você não é tão especial quanto você pensa que é. Você está lá para ajudar o caminho do seu superior. Mesmo pessoas que têm cargos aparentemente diminutos, no processo de você facilitar a vida do seu superior, não só você consegue brilhar mais,
não só você consegue crescer junto com essa pessoa, quando você é o anteâmbulo, quando você abre o caminho para a pessoa seguir, em última instância é você quem dá o caminho. E você quer um exemplo simples do quão poderoso isso pode ser? Pensa numa secretária. Uma secretária de um executivo, ela pode mudar os rumos de uma organização se ela quiser. É só uma questão dela inviabilizar o acesso de algumas pessoas e facilitar o acesso de outras. Isso pode fazer com que contratos diferentes sejam aceitos do que seriam de outra forma. Ela tem um poder imenso e é uma pessoa que costuma ser extremamente desprezada e menosprezada nas organizações. Não menospreze o poder de servir. Ser o servo do outro não é só uma forma de você ajudá-lo a crescer, pode ser também uma forma incrível de ter muito poder, influência e, em última instância, de sucesso. Não deixe o orgulho te cegar. O grande problema do sucesso é que, ele nos deixa bêbados. É fácil a gente contar uma narrativa pra gente do quanto nós capitaneamos essa vitória, o quanto nós brilhamos, o quanto nós fomos incríveis e o quanto nós, seres supremos, merecemos tudo aquilo que nós conquistamos. E é justamente aí que está o perigo, porque a gente esquece do segundo ponto, que é nós não aprendemos com o sucesso. A gente não aprende quando nós fazemos besteira e a gente dá sorte com os nossos sucessos. Um exemplo que eu acho emblemático que o livro traz é a história de Tom Brady. Tom Brady, caso você não saiba, vulgo marido da Gisele Bündchen, é simplesmente o maior quarterback da história do futebol americano. Ele é tipo o Pelé dos caras. Ele é incrível, maravilhoso, sensacional. Rararara. Sabe como a carreira dele começou? Ele foi selecionado pelos Patriots no 5º ou 6º draft. Ele foi tipo o cara número 201 a entrar. Ele era reserva, quase ficou de fora. Quando os Patriots conseguiram trazer esse cara e tiveram um sucesso astronômico nos anos seguintes, eles não deram um tapinha nas costas e falamos, olha como nós somos incríveis. O que eles tiveram foi a humildade de olhar para dentro e dizer, a gente quase perdeu a maior estrela do futebol americano de todos os tempos. Como que o nosso processo não identificou que esse cara era um talento antes? Tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa rever o processo. E isso é uma característica que o ego jamais vai te permitir fazer. Você nunca vai aprender com o seu sucesso se você não tiver a humildade para dizer que você ganhou porque você deu sorte. E adivinha só, o sucesso muitas vezes esconde oportunidades de aprendizado tão grandes quanto o fracasso. Mesmo que você faça tudo certo, às vezes as coisas dão errado. Faz parte da vida. Eu vejo muitas pessoas frustradas com o fracasso, se perguntando por que, ó céus, ó vida, por que comigo? Não é com você, é com todo mundo. A diferença é como você encara os seus fracassos. Porque o fracasso, em última instância, se você parar para pensar, ele pode ser dolorido por duas coisas. Número 1, porque você não deu o seu melhor e você sabe disso. Você sabe que você foi culpado pelo seu fracasso porque você foi leviano em como você conduziu as coisas. E isso te traz um aprendizado. Ou número 2, porque mesmo sabendo que não tinha nada que você pudesse fazer, que você deu o seu melhor, que você foi até o seu limite, o seu ego é frágil demais para aceitar que você fracassou. Tá tudo bem, faz parte. E se você não aceitar, isso pode te levar a tragédias. John Kennedy Toole escreveu o livro Uma Confederação de Burros. Ele tentou publicar esse livro em diversas editoras, ele foi rejeitado e rejeitado e rejeitado. Ele não soube lidar com a frustração e cometeu suicídio. Anos depois, a sua mãe, tentando deixar um legado, tentou convencer as editoras a publicarem um livro, até que ela conseguiu, o livro foi publicado, foi um sucesso e ganhou um prêmio Pulitzer, um dos maiores prêmios da literatura que existem no planeta. O que mudou entre o livro que ele escreveu e o livro que foi publicado? Nada. Era o mesmo livro, era a mesma qualidade, era a mesma coisa. A diferença era ele, por não estar satisfeito pelo reconhecimento que ele gostaria de ter, não pôde aceitar isso. Se ele tivesse sido satisfeito com a qualidade do trabalho que ele teve, talvez o desfecho não teria sido assim. E compreenda que se você permitir, o seu ego vai destruir você.
O livro traz histórias e mais histórias de pessoas que, quando alcançaram sucesso, permitiram que o ego se infiltrasse e a queda delas acontecesse. Quando você está no topo, a margem de erro é menor. Você é a bola da vez. Todo mundo está de olho em você. Se você ficar constantemente defendendo a sua imagem e o seu jeito de pensar é que você tem que ser a pessoa mais importante, isso vai ser a sua derrocada. Um exemplo famoso que ele menciona no livro é o exemplo do Steve Jobs. Quando ele foi demitido pela Apple pela primeira vez, o ego dele estava fora de controle. Ele era ingerenciável. Ele podia ser extremamente competente. Ele podia ser um gênio. Mas naquele momento, ele só traria desgraça à Apple se ele continuasse da maneira como ele estava indo. Na sua volta, quando ele já era muito mais maduro e conduzia as coisas de uma forma diferente, ele conseguiu reerguer a Apple de uma forma que talvez o Steve Jobs mais novo jamais fosse capaz de fazer. Tudo porque ele conseguiu colocar o ego no lugar. Então, tome muito cuidado. O seu ego pode ser o grande responsável por um fim muito trágico da sua carreira. Ninguém chega no final da vida e fala assim, nossa, olhando para trás, aquele ego monstruoso que eu tinha realmente valeu a pena. Isso não acontece, porque não é o seu ego que vai te levar longe. Muito pelo contrário, o seu ego é o que vai distorcer a sua visão, que vai te tornar defensivo quando você pode aprender, que vai evitar que você se adapte a situações que precisam ser adaptadas, que você ouça pessoas que são diferentes de você. Você estará errado muito, frequentemente, e a sua incapacidade de desconfiar de si mesmo e confiar em pessoas à sua volta é o que vai impedir que você alcance alturas inimagináveis. Se você quer ter sucesso, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, coloque o seu ego no lugar. Do contrário, quem vai colocar você no lugar é o seu ego. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.